Deus quis estabelecer uma aliança conosco, para dizer exatamente o que Ele queria para a humanidade, para que nós vivêssemos de acordo com a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Mas fique aí com a gente até o final. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar aí o seu like e compartilhar essa palavra. E no final, não esqueça de deixar aí nos comentários o que ela falou com você, amém? A palavra hoje que nós vamos falar é exatamente sobre as 8 alianças que Deus fez com o homem, até a vinda de Jesus Cristo. A Bíblia vai nos mostrar aqui 8 alianças. E eu vou colocar aí na descrição do vídeo, falando exatamente sobre cada uma e colocando as citações bíblicas sobre cada uma. Eu quero falar aqui com você resumidamente, passando por cada uma delas, até chegar na nova aliança, que foi a aliança feita através de Jesus. Então, olha só, primeiro nós vamos ter aqui a aliança edêmica. Foi a aliança que Deus fez ainda lá no Jardim do Éden, para que Ele criou o homem, Ele nos criou para andarmos com Ele. Então, desde lá do Jardim do Éden, o Senhor já estabeleceu uma aliança na criação do homem. E aí então veio a queda, né? A queda de Adão e Eva. E aí Deus fez então uma aliança adâmica, a segunda aliança. Nessa aliança, o Senhor já prometeu um redentor. E aí então nós vamos ter a aliança noética, que é a terceira aliança que Deus fez com um homem que diante de um povo tão mau, de um povo tão perverso, o Senhor enxergou lá do céu Noé e sua família. E então ele fez essa aliança e nós podemos ver o sinal dessa aliança e desfrutar dessa aliança até hoje, que Deus prometeu a Noé que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. E ele colocou então um selo dessa aliança, uma marca dessa aliança no céu, que nós podemos ver até hoje, que é o arco da aliança, que é conhecido aí como o arco-íris. Todas as vezes que o arco-íris aparece no céu, nós podemos nos lembrar dessa aliança que o Senhor fez com Noé, que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. E então nós vamos ter aí uma quarta aliança, a aliança abrâmica, essa aliança tão linda que o Senhor fez com Abraão. Essa aliança que o Senhor prometeu uma descendência a Abraão, que ele disse a ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Então a descendência de Abraão, ela está aí até os dias de hoje. E então nós vamos ter a quinta aliança, a aliança mosaica. A aliança que Deus fez com Moisés, quando ele retirou o povo que estava cativo lá no Egito, e então tirou esse povo de lá para levar para a terra prometida. E aí lá na terra prometida nós tivemos duas gerações. Uma geração que pecou, uma geração que se corrompeu ainda lá no deserto, quando eles estavam a caminho da terra prometida. Eles passaram 40 anos no deserto. E então Deus renovou essa aliança. E ele fez então a aliança palestina. Ele renovou essa aliança com a segunda geração desse povo que estava ali no deserto, falando novamente sobre a tomada da terra prometida e o avivamento do povo de Israel, o avivamento do povo de Deus. E então nós vamos ter aí a sétima aliança, que a última aliança aí antes da aliança feita com Jesus, né? Através de Jesus, que essa aliança foi feita com Davi. Uma linda aliança feita com Davi, que o Senhor prometeu que o trono de Davi, que a descendência de Davi reinaria eternamente. E nós podemos comprovar isso, essa aliança com a vinda de Jesus, que veio da descendência de Davi. Mas a aliança que eu quero focar com vocês aqui hoje é a última aliança, a oitava aliança. É a nova aliança, a aliança eterna. Nós podemos observar que até aqui, todas essas alianças, elas foram feitas com o povo judeu. Mas a nova aliança, ela tem algo de especial. E eu quero ler aqui com vocês no livro de Gálatas, capítulo 3. Nós vamos ler
do versículo 13 até o versículo 29, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula e nem acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e às descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra a promessa de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada a lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé vivesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados pelaquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Nas 7 alianças feitas antes da vinda de Jesus, antes da nova e eterna aliança, Deus fez com o povo judeu, com o povo escolhido, com o povo dele, o povo de Israel. Mas Jesus, ele veio para todos. Jesus veio quebrando todos os paradigmas. Jesus veio para que nós pudéssemos participar da aliança feita com Deus e Abraão. Todos aqueles que confessam a Jesus fazem parte dessa aliança. Todos aqueles que confessam a Jesus são parte da aliança de Deus com Abraão, são descendentes de Abraão. Olha que palavra maravilhosa. Olha que revelação do Senhor. Quando nós falamos a palavra de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não paramos para imaginar a dimensão desse amor. A dimensão desse amor foi tão grande que o Senhor alcançou todo e qualquer daquele que crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Hoje, nós temos um caminho que nos leva até o céu. Hoje, nós temos um caminho que nos leva até Deus. Antes da vinda de Jesus, nós éramos condenados, mas agora não. Pelo sangue de Jesus, nós somos salvos, nós somos redimidos, nós somos sarados. Ele é o caminho que nos leva até o Pai. E que essa palavra venha falar profundamente no seu coração. Que a partir de agora, você tenha um profundo entendimento de quem você é na presença do Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Não deixe de comentar o que essa palavra falou com você. Amém?